Dia quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. É o que invade a nossa alma, queridos irmãos e irmãs, neste dia tão maravilhoso para todos nós, o dia da nossa querida padroeira, Santa Rita de Cássia. A gente pode imaginar os filhos fazendo festa para sua mãe, toda a criatividade, toda a ternura, todo o carinho. Ainda sabem os filhos que ainda é pouco. E é isso que nós sentimos diante de Santa Rita de Cássia, na sua maternidade espiritual para com todos nós. Queremos louvar, bendizer o nome do nosso Deus, que realizou maravilhas na vida de uma criatura tão despojada, tão obediente. Nossos louvores, nossa prece, elas não são necessárias para a vida de Santa Rita. Ela já está na vida plena, mas para a glória extrínseca dela, essa glória exterior da sua vida, é para beneficiar a todos nós. Louvando Santa Rita de Cássia, nós estamos nos aproximando mais e mais daquilo que moveu as suas decisões. Somos chamados a seguir o seu exemplo. E nós deparamos na liturgia escolhida para essa celebração com mais do que uma parábola, um ensinamento de Jesus dito lá no cenáculo: eu sou a videira verdadeira. É o discurso de despedida de Jesus que João descreve. Ele não descreve a instituição da Eucaristia, ele narra o episódio do lava-pés, e daí ele passa a apresentar aquelas mensagens profundas que Jesus dirigiu aos seus apóstolos. Eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim dará frutos. É para nos lembrar em que consiste a vida da igreja, na qual nós estamos inseridos. Como os ramos estão inseridos na cepa, no tronco da uva, assim também nós estamos inseridos na vida da igreja. Não podemos nos deixar levar pela tentação de imaginar que a igreja fosse apenas uma, dentre tantas outras ONGs ou instituições que existem por esse mundo afora. Absolutamente. A igreja é o corpo espiritual de Jesus, é o corpo místico de Jesus, e na qual nós estamos inseridos, enxertados. Jesus é a cabeça da igreja. Sem esse vínculo espiritual de fé, pela graça do nosso batismo, nós somos incapazes de produzir frutos de verdade. Quem conhece a plantação da uva pode imaginar mais profundamente o que Jesus estava querendo dizer. Como que a cepa, o tronco da uva é tão rústico às vezes, mas dali brotam os ramos, quais trepadeiras que vão se espalhando pela parreira afora e são assim capazes de gerar frutos e mais frutos, verdejantes, saborosos, uvas doces, agradáveis ao paladar. É assim que nós queremos ser nesta videira verdadeira que é Jesus. Quanto mais íntimos à vida de Jesus, mais vida nós teremos. É o que fez Santa Rita de Cássia. Pequenina ainda, ela tinha um sonho. Queria ser freira, religiosa, mas os seus pais decidiram que ela deveria se casar, e nós sabemos da história. A escolha não foi boa, não foi acertada do ponto de vista humano. Do ponto de vista da fé, foi acertada, porque ela vai alcançar daquele marido que era uma pessoa má, perversa, que praticava o mal. Ela vai conseguir a conversão dele. E em seguida, ela consegue tirar
do coração dos seus filhos aquele ímpeto de vingar a morte do pai. Ele é capaz de preferir que os seus filhos nem continuassem com a vida física nesta existência do que se tornarem assassinos, manchando a sua alma com o pecado. E assim Rita de Cássia foi construindo a sua vida obediente, humilde. Nós podemos imaginá-la, e as oportunidades que já tivemos de mergulhar na sua biografia, a gente pode imaginá-la no cotidiano da sua vida, a maneira afável como ela sempre tratou o seu esposo e a maneira hostil como era tratada, para alcançar dele a conversão, derrubar o seu orgulho, a sua maldade e fazê-lo encontrar o caminho da salvação. A sua dedicação aos filhos, o seu zelo pela salvação dos filhos, tudo isso deve ser para nós uma verdadeira lição. Alguém que tinha uma vocação tão diferente, mas sentiu que Deus tinha outros caminhos para ela percorrer antes de realizar o seu sonho, o seu desejo. E aí aqui acontece tudo que nós já sabemos. Ela vai deparar com a experiência da viuvez, da morte dos filhos. Ela deseja ingressar na ordem religiosa agostiniana, não estava sendo aprovada para ser acolhida no mosteiro, e através dos seus protetores, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau Tolentino, ela consegue apresentar-se miraculosamente no claustro e fazer com que todo aquele episódio, quando os sinos começaram a bater ainda de noite e acordaram as monjas surpresas com aquela presença daquela criatura ali dentro da clausura, mexe com a estrutura e com a vida daquelas que antes pensavam que não deveriam recebê-la. A sua vida ali dentro do convento, do mosteiro, não foi nada fácil. Passou por muitas provações. Uma pessoa que não estava ali habituada com o dia a dia da vida monacal, ela vai se adaptando e vai enfrentando os desafios de práticas, algumas delas autoritárias, a gente sabe. E aqui nós podíamos parar apenas nesse exemplo da parreira, que até hoje produz uvas lá no convento em Cássia. Mandaram-na regar uma cepa de uva que já estava seca, estava morta praticamente. E a atenção de Rita de Cássia para com aquele cuidado na obediência, o carinho em cumprir as suas tarefas cotidianas de uma maneira extraordinária, faz com que aquela parreira brote, ramifique e produza tantos frutos ao longo de tanto tempo. Esta ligação de Rita de Cássia com a intimidade com o Senhor, dos padecimentos que ela passou por livre vontade, ela pede ao Senhor para acrescentar algum sofrimento aos que ela já veio trazendo ao longo do seu calvário. E vem um espinho da coroa do crucificado, atingindo-lhe a fronte, e aquela chaga, sem os recursos medicinais dos nossos dias, ela trazia um odor muito desagradável. Rita vivenciou com tanta humildade essa experiência de humilhação. As religiosas estavam com a sua agenda reservada para a visita ao Papa, e a superiora disse: você não pode ir, porque essa sua ferida com esse mau odor é muito inconveniente comparecer assim na presença do Santo Padre. E
E nós já sabemos, aquela ferida se cicatrizou, ela foi com as suas freiras ao Vaticano, esteve na presença do Papa, e quando retornou, a ferida abriu-se de novo. São sinais da bondade de Deus se concretizando na vida de quem soube ser obediente, soube ser ramo ligado à cepa, ao tronco, que é o próprio Jesus. E na sua morte, conforme já temos a descrição da sua biografia, o que seria um mau odor causado pelaquela chaga na sua fronte, tornou-se um perfume agradável de rosas. Rosas que Rita de Cássia pedira a quem foi lhe visitar, numa época de um inverno terrível, onde seria inviável encontrar alguma flor. E a superiora disse: não se preocupem, ela está delirando. Mas eis que encontraram sim. E aí vem a presença das rosas perfumadas na vida de Rita de Cássia. Por isso nós queremos mirar no exemplo de Santa Rita de Cássia, ser obedientes ao Senhor, ter a nossa vida conectada com essa cepa, esse tronco que garante-nos a vida, a cabeça da igreja, o Cristo, a essência para nossa resposta aos apelos de Deus. Por isso nós nos reunimos hoje de maneira tão intensa na presença da sua imagem, que mostra-nos para nós o testemunho de santidade. Durante todo esse dia, mesmo em tempo de pandemia, são tantos exemplos que não só eu, mas muitos de vocês puderam contemplar na espontaneidade das crianças, dos idosos, dos adultos, em relação ao seu carinho e à sua devoção com Santa Rita de Cássia. Por isso, ó Santa Rita, dai-nos a graça de vivenciar o que o Salmo 121 trouxe nessa liturgia para nós. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Rogai por nós, ó Santa Rita de Cássia, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.